Graça e paz da parte de Deus seja contigo mais uma vez. Estamos aí nos aproximando do fim. Estamos na 10ª lição da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre. Já estamos aproximando aí do terceiro trimestre e vamos estar estudando Tempo, Bens e Talentos, né? É a nossa próxima revista que já está em nossas mãos e já estamos estudando ela para aplicar no próximo trimestre e no terceiro trimestre. Você é meu convidado a estar comigo todo domingo. Eu sou o pastor Walter Leme, da Igreja Assembleia de Deus Central em Cachoeira Itapemirim. Quero lhe convidar, você que ainda não é inscrito no meu canal, para que venha se inscrever, fazer parte dele. Você que é inscrito, deixa o seu like, assine que terminar essa aula. Estou te avisando agora para que você não venha esquecer. Então já deixa o seu like de uma vez, faça o seu comentário, aquilo que você quer perguntar, esteja à vontade. Quero avisar que o sorteio da nossa Bíblia de estudo do expositor está chegando. Vai ser no final desse mês, aliás, no primeiro domingo do mês de julho. Nós vamos iniciar um outro trimestre, então como vamos encerrar esse, eu vou estar sorteando essa Bíblia para você que é inscrito no meu canal. No próxima semana eu vou estar postando um vídeo aí, você vai comentar esse vídeo e vai deixar o seu nome, seu telefone, seu endereço, para que possamos saber quem é você que vai participar do sorteio. Então você que está inscrito no canal, fique atento, vamos estar postando um vídeo. Por isso é importante que você ative o sininho, para que quando eu postar o vídeo sobre o sorteio da Bíblia, você possa ser notificado imediatamente e possa estar participando conosco dessa linda Bíblia de estudo. Vou estar abrindo ela hoje para que você possa conhecer ela melhor. Essa é a nossa Bíblia de estudo, tá? Nossa Bíblia de estudo do expositor. Então você é o meu convidado a estar participando do sorteio. Seja quem for, aonde, qual cidade, estado que for, nós estaremos encaminhando esta Bíblia para lá. Para tanto, hoje essa é a nossa aula, o sistema de sacrifício. O texto áureo está em Romanos capítulo 3, versículo número 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, no qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência com Deus. A nossa verdade prática diz assim: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por toda a redenção eterna, para que todos creem, para que todos possam crer, né, nele. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra também em Levítico e em João. Então você pode conferir a sua leitura bíblica em classe e ler na sua casa. Não deixe de ler a leitura bíblica em classe. Nós temos como objetivo nessa lição exaltar a oferta voluntária, o holocausto, e nós vamos falar muito sobre qual era o tipo de sistema de sacrifício que havia em Israel, que havia nos livros de Levítico, explicado por Êxodo e Levítico. A nossa introdução também, eu quero ler a introdução com vocês. A introdução é bom, sempre você está lendo na sala de aula, e eu quero ler com você hoje. Antes de ser uma resolução de Moisés, ou uma determinação, ou um decreto, resolução significa decreto de Moisés, o sistema de sacrifício estabelecido em Israel foi ordenado por Deus. Os livros de Êxodo e Levítico apresentam como precisão a instrução sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus dentro do tabernáculo. Nessa lição, veremos como esse sistema foi praticado e desenvolvido até que chegasse ao supremo e suficiente sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a expiação no Calvário. Então, a introdução da nossa revista vai nos trazer que antes de ser uma resolução ou um decreto, resolução e decreto, algo firmado, um concerto firmado entre Moisés e o povo israelita. Antes disso acontecer, já existia o sacrifício estabelecido por Deus em Israel. Foi ordenado por Deus através do livro de Levítico e Êxodo, que vai explicar melhor, vai dar uma ampla visão. Mas se você puder analisar, lá no Velho Testamento, em Gênesis, já se falava desse sacrifício, já se expondo sacrifício. Mas o livro de Levítico ele vai nos trazer um apanhado maior. O livro de Levítico, como todos nós sabemos, ele é um livro que traz esse tipo de informações para o povo de Israel.
quando algum de vós oferecer sacrifício, Levítico 1:2, o Senhor oferecerás a sua oferta de gado, isto é, gado vagum, de ovelhas, ou melhor, gado que tiver de primícias, né? A semelhança dos ímpios, poderão até notificar, dizer assim, que esse livro de Levítico é meio complicado, mas não, foi através desses rituais estranhos, aparentemente estranhos, que não é diferente, o povo podia entender e se aproximar mais do Senhor, sabia que aquilo ali era uma forma de sacrifício, oferecendo uma compreensão melhor da natureza e do caráter de Deus. Hoje o sacrifício de animais parece absoluto e repulsivo, não existe mais o sacrifício de animais. Deus usou esse método de sacrifício, na verdade, para ensinar a fé do povo. O pecado precisava ser levado a sério. O povo não estava levando o pecado a sério. Quando Deus via os animais, quando o povo, aliás, via os animais sendo sacrificados, entrava-se uma compaixão, tinha não vou dizer uma pena, mas o coração ardia, né? O povo ardia por ver o animal sendo sacrificado sem merecer ou sem ter por que ser sacrificado. Então aquele animal era sacrificado pelo pecado de alguém. Ele não havia pecado, ele não havia cometido nada. Porém, ele levava o pecado das pessoas, levava a culpa das pessoas. O pecado, nesse caso aqui, do povo de Israel, era perdoado através do sacrifício de animais. Eles entendiam dessa forma. Quando a atitude despreocupada da nossa cultura está levando o pecado, ignora o custo da necessidade da remissão dos pecados, de pedir perdão, nós vemos com uma humanidade, vamos dizer, totalmente tomada pelo pecado. A Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Era necessário que houvesse derramamento de sangue. Por isso era feito o sacrifício de animais. Mas havia, sim, alguns diferentes sacrifícios para oferta. O que eu quero relatar para vocês, está dentro do conteúdo da revista que eu estou trazendo, essa informação. Em Levítico as palavras são um pouco trocadas. Sacrifício específico é chamado de oferta queimada, holocausto. Porém, oferta de manjares, oferta de paz. Enquanto as ofertas geralmente são chamadas de sacrifício, o fato é que cada pessoa oferece um presente a Deus, sacrificado no altar. No Antigo Testamento, o sacrifício era a única maneira de alguém se aproximar de Deus e restaurar o relacionamento com Deus. A única forma do homem restaurar o seu relacionamento com Deus era através do sacrifício. E nesse caso era o sacrifício de animal. Ele havia mais do que um tipo de oferta ou sacrifício. Essa era uma variedade de sacrifício. Tornava significativo para cada tipo de pessoa que estava ali. Nesse contexto aí, obtinha o perdão e a comunhão. Nos primeiros 7 capítulos de Levítico, você vai poder estudar sobre isso, que descreve uma variedade de ofertas dentro do contexto de Israel. Quando Moisés descreve isso, vai trazer no livro de Levítico, já dentro do livro de Êxodo, traz como uma ordenança, porque era a necessidade do povo, o povo tinha que entender. Agora, diante da arca, perante o povo, havia esse tipo de ritual ou de sacrifício para que houvesse a remissão dos pecados. Lembrando sempre, a morte de um animal, o sacrifício de animal era para o perdão dos pecados. Só que nós vamos entrar no novo contexto, que agora no tempo da graça, já não tinha mais necessidade, porque Cristo foi o único cordeiro sacrificado por todos. Após Cristo não haveria mais necessidade desse tipo de sacrifício. Mesmo sendo ele um Deus de amor e de misericórdia, ele decidiu que desde o início o mundo deveria saber que pecado era pecado. Deus sempre condenou o pecado, a fim de que pagar a pena por toda a humanidade, ele colocasse o animal. A única forma de entender, do povo entender que ele havia pecado, é que ele era obrigado a sacrificar um animal seu perante o sacerdote levava para ser sacrificado em prol do seu pecado. A forma que ele poderia entender é essa. Hoje a nossa forma de entender é que nós sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. E sabemos que toda vez que chegamos diante dele, nos confessamos do nosso pecado, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Toda vez que você se aproxima de Cristo, você vai entender que ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele perdoa aqueles que chegam até ele. Não há mais derramamento de sangue. Lembrando que esse derramamento de sangue foi uma vez. Na questão do Velho Testamento, foi a questão de animais. No Novo Testamento, o sacrifício foi pelo cordeiro.
E João mesmo profetizou isso. João diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se aproxima, João vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava apontando para Jesus, João estava olhando, Jesus estava chegando perto dele e ele imediatamente, pela revelação do Espírito Santo, até porque ele não conhecia Jesus, ele agora vai revelar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho também, que a Bíblia vai dizer em Gênesis que Abraão vai sacrificar o seu filho, quando ele chega lá, o Senhor fala para ele, Abraão, o cordeiro para si Deus proverá. E de repente Abraão vê o cordeiro para ser sacrificado. Tipo figura a Cristo ali. Abraão vai levar o seu filho, mas imediatamente Deus providencia um cordeiro para ser sacrificado no lugar dele. O Senhor já estava mostrando para Abraão que o homem não seria sacrificado. Deus não aceitaria o sacrifício humano. Não havia esse tipo de sacrifício. Deus não poderia permitir que Isaac fosse sacrificado. Até porque o Senhor colocaria, se fosse assim, Isaac tomaria um lugar de altura, um lugar de Cristo. Não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus era provar a fidelidade de Abraão. E Deus assim o fez, provou a fidelidade de Abraão e para Abraão providenciou um cordeiro. Então o sacrifício, a lição desse domingo, eu estou trazendo esse relato, essa explicação do que era o sacrifício para você, professor, ter um caminho para você trabalhar na sua aula. O sacrifício de animal era necessário sim. Se alguém indagar que não precisava sim, que era a única forma. Mas chegando no Novo Testamento, já aproximando, Romanos vai dizer que o Senhor olhando para a terra não viu um justo sequer. Aí há uma necessidade desse sacrifício tornar-se humano, uma vez só, humanamente falando. O sacrifício de animais cumprido o propósito. Primeiro, simbolizava o animal, tomava o lugar do pecador e pagava pela pena do pecado. O sacrifício ele tinha essas duas finalidades. Primeiro, simbolicamente, o animal deveria tomar o lugar do pecador e pagar pelos seus pecados. Segundo, a morte do animal representava uma vida doada a fim que outra vida pudesse ser salva. Olha a conjunção aqui agora. Olha a tipologia que nós vamos colocar agora. Primeiro ponto, quero deixar bem fraseado para você levar para sua sala. Primeiro ponto do sacrifício. Simbolicamente, o animal deveria tomar o lugar do pecador e pagava a pena pelo seu pecado. O que Cristo fez? Tomou o meu lugar e o seu lugar. Ele tomou o lugar do pecador, que o pecado era meu, o pecado era seu. Cristo toma agora para si o nosso pecado e compra esse pecado. Torna-se homem pecador por nós. Agora o segundo ponto, a morte do animal representava a vida doada a fim de que a outra vida pudesse ser salva. Cristo dá a sua vida para que eu e você possamos ser livres. Nós somos livres porque houve sacrifício. Nós somos livres porque houve o derramamento de sangue. O que Israel não entendia, o que Israel não quis entender, era essa questão profética. Porque para Israel era aquela remissão de pecado ali, eles entendiam que era pecado. Só que Israel não imaginaria que isso chegaria um dia que Deus daria um basta. Não haveria mais sacrifício de ovelha, de cordeiro, de nenhum tipo de animal, não haveria mais tipo de sacrifício. O que Israel não sabia. Agora Deus vai chegar num certo período e vai falar assim, olha, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai triunfar, que vai dar perdão aos pecados, um cordeiro para si Deus proverá. E Deus resolveu prover o cordeiro chamado Jesus Cristo para morrer por mim e por você. O conteúdo principal dessa lição, do sistema de sacrifício, é identificar o sacrifício lá em Israel, o sacrifício de animais, com o sacrifício pascual. O sacrifício pascual, ele cumpre todas as metas. Era sem mancha, então ele é sem pecado. Sem mancha significa sem pecado. Sem nada. Ele era puro. Então o animal para sacrifício, ele tem que ser puro. E o único capaz de morrer por cada um de nós era Jesus. E ele era puro para nos dar esta vida e vida com abundância. Mas de repente você perguntaria para mim assim, pastor, ou na sua sala, alguém perguntar, por que Deus exigia o sacrifício de animais no Velho Testamento? Por que Deus exigia? É aquilo que eu falei agora. Deus exigia o sacrifício de animais
para que a humanidade pudesse receber o perdão dos seus pecados. Levítico capítulo 4, versículo 35, capítulo 5, versículo 10. Anota aí na sua planilha, Levítico capítulo 4, versículo 35, capítulo 5, versículo 10. Para começar, o sacrifício de animal é tema importante das Escrituras. Quando Adão e Eva pecaram, os animais foram mortos por Deus para providenciar vestimenta para eles. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Também é uma curiosidade que podemos levar para a nossa sala. Quando Adão pecou, Deus não providenciou cordeiro, não matou o animal na fim do perdão dos pecados deles, não. O animal foi sacrificado ali para roupa, para preparar vestimentas para Adão. Deus não permitiu Adão sair despido ou nu do paraíso. Deus preparou vestimenta para Adão. Caim e Abel trouxeram oferta ao Senhor. A de Caim foi inaceitável, porque ele trouxe frutas, enquanto Abel trouxe da sua oferta, do seu rebanho, a gordura. Depois do dilúvio recuou. Noé também sacrificou animais a Deus. Ele sacrificou, o sacrifício de Noé representou aroma agradável ao Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu filho, que nós já falamos agora. Porém, Deus rejeitou. Deus preparou para si o cordeiro. E assim, esse é o sistema. O sistema de sacrifício atinge no ponto máximo da nação de Israel. Deus ordenou que essa nação executasse número de sacrifícios diferentes. De acordo com Levítico capítulo 1, versículo de 1 a 4, que você pode abrir sua Bíblia e ler em casa, um certo procedimento deveria ser seguido. Primeiro, o animal tinha que ser perfeito. Segundo, a pessoa que estava oferecendo o animal tinha que se identificar com ele, ou ser também puro, santificado, que estava ali oferecendo. Então, a pessoa oferecendo animal tinha que infligir a morte do animal. Ou, quando feito em fé, esse sacrifício providenciava o perdão dos pecados. Um outro sacrifício chamado de expiação, descrito também em Levítico capítulo 16, que você pode acompanhar na sua revista. Por que então nós oferecemos mais sacrifício de animais no dia de hoje? Não oferecer mais sacrifício, porque hoje o sacrifício de animais terminou com a morte de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque ele tomou o lugar. Ele tomou o lugar, assim como João Batista afirmou, que eu falei agora há pouco. João foi o primeiro a afirmar isso. Olha o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Esse pecado que a humanidade tinha, ou que estava assolando, porque chegou um certo ponto que o Senhor já estava dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que vir a pecar, essa vai morrer. E agora Deus não basta. Deus agora resolve trazer. João vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Esse verbo, essa palavra, se fez carne para morrer pela humanidade em troca dos meus e dos seus pecados, para pagar pelos nossos pecados. O preço do sacrifício descrito em Levítico vai se resumir na morte de Cristo, nos evangelhos. Vai se resumir no sacrifício pascual, na subida do Calvário, quando Jesus já começa a pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Por que os animais? O que eles fizeram de errado? Nada. Os animais não fizeram nada de errado. Eles tinham tudo certo. Quem fez errado era eu. Quem fez errado era o israelita. Quem fez errado é você. Mas precisou de um que não tinha feito nada de errado para pagar pelos pecados. Em Israel, foi os animais. Agora, no tempo da graça, com Jesus, Jesus paga por esse pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Coríntios 5, 21 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Através da fé em Jesus Cristo cumpriu na cruz, qualquer pessoa pode receber o perdão. Em resumo, sacrifício de animais foram ordenados por Deus para que tal pessoa pudesse experimentar o perdão dos pecados. Agora, o animal servia como substituto. Quer dizer, o animal morreu no lugar do pecador. Sacrifício de animais parou com Jesus Cristo. O tema central dessa revista, que é o sistema desse sacrifício, ele resume na morte, nesse sacrifício de animais aí, parando em Jesus.
Jesus chega, Jesus breca isso aí, fala, finaliza. Nenhum animal mais vai morrer, porque agora vai morrer um cordeiro enviado por Deus à humanidade para remissão dos pecados. Nesse caso, a única base sobre qual o sacrifício de um animal providenciaria a nosso favor. O sacrifício seria Cristo ao nosso favor. A única base desse perdão aí do pecado ou do pecador é o fato de que Cristo iria sacrificar pelos nossos pecados, providenciando perdão, e aqueles animais precisariam não mais precisaria morrer. O que a sua sala precisa entender é justamente isto, que o sacrifício desses animais, ele se resume na morte de Cristo. Chegando também à nossa conclusão desta noite, eu quero só passar para você aqui a conclusão, para você entender um pouco melhor desse significado. Cada oferta aqui tem um significado. Antes de eu colocar essa conclusão, deixa eu só relatar para você o que está na sua revista, na oferta de manjares. Significado da oferta. Essa oferta representava a gratidão de hebreus pela fecundidade da terra, ou aquilo que produzia a terra era produtiva, então eles representavam agradecendo. A oferta de manjares era a oferta chamada a festa das primícias, ou das primeiras coisas que colhido, os primeiros frutos, né, que era colhido. A oferta apontada para o alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Então, o Senhor havia, a terra era produtiva, toda a família era produtiva, tudo se produzia, tudo se dava tudo muito bem. Então, o povo de Israel celebrava o Senhor com oferta de manjares, celebrava glorificando com bastante festa. O povo israelita era festivo por essa festividade, porque sabia que Deus era o Deus da providência. Oferta pacífica. O que era uma oferta pacífica? Também está na sua lição. Oferta pacífica era oferta de sacrifício. Em oferta, imolava o animal, tirando as porções, especiarias e as separando do sangue e da gordura do animal. Essa era a oferta em pacífica. Também tinha a oferta que apontava para a remissão e a reconciliação com o Pai. Essa oferta ela trazia uma reconciliação direta para com o Pai. Levítico 16 vai narrar também a grande expiação. Então, você medita bastante na lição e tem um conteúdo muito importante para nós. A conclusão desta noite, nesse resumo dessa aula, vai dizer o seguinte: nessa lição, vimos o quanto era complexo o sistema de apresentação de oferta para diversos pecados. O dia atual de expiação, em que o sumo sacerdote representava a oferta pela nação inteira. Mas a palavra de Deus mostra-nos que o sacrifício único de Cristo no Calvário foi suficiente para pagar os nossos pecados. Valorize a graça de Deus e alegre-se no Espírito Santo por esse presente chamado a salvação. Em resumo desta lição de hoje, do sacrifício, dessa lição, o que nos traz agora é que aquele sacrifício com o sistema de apresentação de oferta por diversos pecados no dia atual da expiação agora se resumiu na morte de Cristo. Uma nação inteira, mas a palavra de Deus, como diz a conclusão, mostra que o sacrifício único de Cristo, o único sacrifício, foi suficiente para remissão e apagar todos os nossos pecados. Que você possa valorizar cada dia mais, como está pedindo a conclusão. Valorize a graça de Deus na sua vida. Valorize a presença do Espírito Santo. Valorize essa morte de Cristo. Valorize porque se Cristo não morresse, em vão seria a minha fé, diz Paulo. Se Cristo morreu, fez o sacrifício por mim e por você, só me resta agora agradecer. O povo de Israel não teve o privilégio que você está tendo. Não teve o privilégio, houve sacrifício de mais de animais. Houve muitos animais morrendo para tentar perdoar os pecados. Mesmo assim não foi suficiente. E Deus teve que trazer o seu único filho. João 3,16 vai dizer, porque Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é salvo pela graça. Você é redimido pela graça. Você hoje está vivo por causa da graça. Se Cristo morreu, eu tenho que valorizar isso e reconhecer. A morte de Cristo não foi uma história. Não foi um fato, história de carochinha, não. Foi um fato real. Ele realmente morreu,
sacrificou por mim e por você, para que hoje eu e você pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma excelente aula. Esse foi o nosso resumo sobre o sistema de sacrifício. Próxima semana nós estamos de volta com mais uma lição. Fique atento e antes de sair, deixe o seu like, ele é muito importante para nós. E nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe, fica na paz e na graça do Senhor Jesus.